Olá! Está começando mais um Liga. Tilha, Eu sou a Luciana. eu sou a Letícia. e eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre o Evangelho de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E o Evangelho de hoje será Mateus capítulo 25. Convidamos também você a comentar sobre este e outros episódios e também interagir nas nossas postagens nas redes sociais. Então, vamos lá? A nossa leitura? Hoje o Evangelho de Mateus 25, 1 a 13. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: "O noivo está chegando, ide a seu encontro." Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: "Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando." As previdentes responderam: "De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores." Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Ele, porém, respondeu: "Em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora." Vamos agora então para a nossa contextualização. Chama agora a minha colega Leti. Legal. Então, gente, primeiro eu gostaria de dizer, né, que a minha contextualização, vou citar a referência de onde eu tirei, porque eu achei muito simples e objetivo, que é de um site chamado estiloadoração.com. Então, agradeço vocês por me ajudar a clarear. Bom, com relação ao período da vida de Jesus, esses capítulos de Mateus, né, a gente, né, vem falando que ele vem falando em parábolas, 23, 21, 22, 23, e no 24, ele está falando sobre essa festa, né, ele já vem falando dessa preparação. No capítulo anterior, ele fala sobre a separação entre os bons e os maus, e que haverá por ocasião sua vinda repentina. Então, o capítulo 25 é ainda uma detalhação sobre isso, né? Ele vai explicar, então, como a gente precisa se preparar para essa sua vinda repentina. Também gostaria de falar que em algumas outras Bíblias, por exemplo, pode ser que esteja como 10, aqui está 10 jovens, né? Mas também é conhecido como a parábola das 10 virgens, e imprevidente, que é essa palavra, significa descuidada. Então, assim, imprevidentes e previdentes. Então, mulheres que estavam, tinham se preparado, estavam, né, cuidadas, e as outras cuidadas no sentido de preparadas, e outras não estavam preparadas para essa ocasião. E, por fim, essa descrição dessas 10 jovens seria mais ou menos hoje como as madrinhas de casamento, porque Jesus utiliza como simbologia um típico casamento judaico. Então, só para, né, contextualizar, para não achar que coisa estranha, mas é porque não é, né, muito da nossa cultura esse tipo, mas ele dá esse exemplo pegando um casamento típico judaico daquela época. Isso aí, ajudou muito a clarear, né? Com certeza. E fazendo então uma breve reflexão, né? Até mesmo diante disso que a Lê muito bem colocou pra gente, eu acho que não tem como fugir da grande reflexão. A maior das reflexões é saber se nós estamos preparados e nós estamos nos preparando no dia de hoje, né? Para a chegada do noivo. Nós sabemos que se por acaso ele chegasse hoje, não sei se eu estaria tão preparada assim, né? Se for fazer uma retomada do meu dia de hoje, se for colocar num telão,
pode ser que alguns pontos sim, outros não, mas dizer que eu seria a noiva previdente, como diz aqui no Evangelho, pode ser que provavelmente Jesus, no caso, o noivo, poderia dizer: eu não conheço. Então, eu penso que esse Evangelho, de uma forma muito objetiva, e mesmo que ele seja uma narrativa que nos leva até a imaginar algumas citações, algumas passagens, nos leva até ir lá, né, imaginar a cor da grama, né, que as noivas às vezes caiu no sono, né, imaginar, tipo, detalhes da narrativa, né, essa é uma narrativa que eu fico imaginando a questão do óleo, a questão da lamparina ali, né, mas nesse sentido, pensando, né, nesse ponto, nessa grande reflexão, é o sentido de estar pronto para o agora, o estar pronto para o hoje, o buscar essa pureza, né, que noiva vem muito do significado da pureza também. Quando a noiva é levada ao altar, tem a questão do significado do branco, da questão da pureza, tem tudo um significado, né? E então, nesse sentido também, no sentido da gente se santificar, da gente buscar o nosso melhor, da gente buscar a questão de nos mortificar, mesmo que seja muito difícil, né? Deus não falou que seria fácil mesmo, e realmente fácil não é. Mas ele também não disse que seria impossível, né? Ele disse: no mundo havereis tribulações, coragem, eu venci o mundo. Então, é isso aí, coragem. E eu penso que a maior conclusão desse grande evangelho precisamos estar pronto agora. E passo para minha colega, Lu. Bom, como o Alex já bem falou na contextualização, né, esse trecho, essa parábola também lembra muito as anteriores, né, que já foram faladas nas leituras anteriores do mesmo evangelho. Tem o mesmo estilo, vamos dizer assim, né? Por exemplo, nessa, o noivo que está chegando, a gente consegue ver que é o próprio Jesus dizendo sobre sua volta, que a festa de casamento também é o reino dos céus, assim como naquela outra, como vocês ouviram no episódio a respeito das bodas do filho do rei. Nesse caso, as 10 moças, eu acredito também que somos nós, né? Todos nós estamos aí no mundão, nesse mundão de Deus, sendo que 5 estão prevenidas, né? Estão preparadas, prevenidas, e as outras 5 não. E o que isso quer dizer? Que a gente tem que estar atento. Não podemos estar entre as 5 que não ligaram para tudo que Jesus falou. A gente tem que estar. E o que é estar atento, né? Eu acho que é sempre procurar fazer o que Jesus, seguir o modelo de Jesus, né? Estar previdente, ser cuidadoso, ter juízo nesse caso, é buscar sempre o modelo de Jesus em todas as nossas atitudes. E se a gente vê que cometeu algum erro, cometeu alguma falha, algum pecado, tentar corrigir, né? Percebeu que que é isso, que cometeu, procurar corrigir. Que no fim das contas seria estar sempre renovando o óleo dessa lâmpada, né? A gente sabe que somos seres humanos e sujeitos a falhas, mas ali na própria parábola diz que a lamparina, a lâmpada pode ser renovada também, né? A gente pode colocar mais óleo. Então, que possamos olhar para dentro de nós mesmos e ver onde estão, conseguir enxergar nossas falhas. Se não conseguimos, vamos pedir para o Espírito Santo que ele ajude a gente a abrir o olho, né? E ver onde está falhando. E colocar sempre óleo nessa lamparina para estar ligado para quando o noivo chegar. É isso. Passo para a Lé. Eu, particularmente, eu acho que eu faltei, gente, em todas as missas, porque eu realmente não me recordava dessa leitura. Eu recordo da que vem depois, que é dos dons lá, né? Enfim, então eu tentei, assim, trazer para os dias de hoje. Então, pensando e para o nosso contexto. Então, pensei num casamento cristão ocidental. E como assim, Deus não, né? Vamos imaginar então que o casal chamou a gente para ser padrinho e madrinha desse casamento. Então, olha que honra, né? E comparando, Jesus ele ama tanto a gente que nós somos convidados de honra dele. E quando a gente é convidado para um evento, e principalmente como um convidado de honra, a gente precisa se preparar, né? A gente, se existe uma roupa adequada, a gente tem que providenciar, mulher tem que arrumar, marcar a maquiagem, marcar o cabelo, fazer a unha,
comprar o presente, enfim, existe toda essa preparação. E esse convite eu gosto de lembrar, porque ali fala também que o noivo ainda ele demorou um pouquinho para chegar. Então a gente recebe esse convite não para amanhã, né? Deus dá o tempo para a gente se preparar. A gente recebe esse convite antecipadamente. E o que eu achei muito forte nessa leitura, que apesar de dizer imprudente, imprevidente ou não tão preparadas, elas não estavam 100% despreparadas, essas 5 que não entraram no casamento. Elas foram, na verdade, negligentes, porque elas levaram a lâmpada, mas não levaram o óleo. Então, imagina assim, que esse casamento é em outra cidade. Você foi deixando assim, por exemplo, você não marcou o hotel. E aí, chega na hora, você quer, né, que dê tudo certo, sendo que você deixou negligenciar algumas coisas no planejamento para poder participar plenamente dessa festa. Então, eu acho muito forte essa leitura, porque essa preparação, será que não deixou de estar preparada essas outras 5 que não entraram? Só que elas não estavam devidamente preparadas. Então, eu não sei se é retórica que fala quando a gente faz uma pergunta para a gente mesmo. Tá gastando de novo, hein? Tô gastando, Isso gente, aí, né? tá gastando. Tem que gastar meu léxico em algum lugar, né? Vamos lá. Então, o quanto você está preparado para realmente entrar nessa festa. Você tem certeza que você tá? Se você disse sim para esse convite, porque você também, quando recebe esse convite, você tem um tempo para responder se você vai participar ou não, e também você não é obrigado a participar, não é mesmo? Você é convidado, mas você não é obrigado, mas você precisa responder. E quando você dá esse sim, Letícia, você quer participar? Sim. Você está se preparando verdadeiramente? Ou você quer em uma semana resolver tudo? Não vai dar certo. Por quê, gente? Você pensa, o noivo e a noiva estão chegando para casar, eles não vão esperar um padrinho atrasado. Eles não vão esperar uma madrinha atrasada. Eles deram todo o tempo, eles convidaram, não que eles não amem vocês, mas já chegou a hora, né? Avisou para chegar mais cedo. Ele avisou, né? Deu tempo, ele deu tempo, eles deram tempo. Então, eu acho essa leitura bem forte, assim, nesse sentido. E hoje também eu vou citar uma amiga minha que eu tava vendo os stories dela, a Ariane, depois eu vou querer que ela ouça. E também achei muito importante o que ela falou. Ela tava comentando que ela sempre, assim, participou de alguma atividade física quando era mais adolescente, inclusive a gente fez vôlei junto, fazia tudo, e que ela odiava, por exemplo, musculação. Mas que há 3 anos ela resolveu que ia, se dedicar. E ela falou que no começo não gostava, mas acabou pegando gosto. E hoje, por exemplo, ela tinha um treino só que era de cardio. E ela falou, eu odeio fazer cardio, mas eu tenho que fazer. Porque é assim, tem coisa na vida que a gente não gosta, mas a gente tem que fazer. Porque se você quer estar com saúde, bem disposto, vai ter coisas que vão ser precisas ser feitas e que você vai gostar, e vai ter coisas que precisam ser feitas e você não vai gostar. Só que se você fizer só o que você gostar, talvez você não goste do resultado. Sacrifício, né? É sacrifício, é esforço, é dedicação. Então, tanto para o nosso corpo físico, para a nossa saúde, que a gente precisa alimentar-se bem e treinar, a gente também precisa alimentar e treinar a nossa alma, tanto quanto. E tem que ser também diário, porque senão, gente, vai fazer falta. Vai fazer falta. E independente da sua crença, da sua religião, você tem que alimentar bem e treinar esse seu espírito. Então, vocês podem perguntar, se eu perguntar para a Mari, tem coisas atividades, nós participamos da Igreja Católica, que ela gosta, e deve ter atividades que ela não gosta tanto assim. Eu também, se perguntar, eu gosto de participar de uma missa? Às vezes. Gosto de rezar o terço? Não muito, mas eu rezo. Faz parte da minha doutrina, né? Sim. Então, eu acho que é isso. De a gente precisa. Quem gosta de confessar, gente? Fala Quem sério. gosta de se confessar. Então, são coisas que, a gente escolheu essa, e se a gente disse sim, a gente aceita e a gente tem que buscar pelo resultado, né? A gente quer participar dessa festa? Eu quero. E vocês têm que responder. Por você, porque eu não posso, depois vai chegar lá na frente, eu não vou poder emprestar o óleo. E nem você vai poder emprestar o seu para os outros. Não é verdade?
É isso aí. E com esse tá Toma! aí, eu chamo a minha colega Mariane pro espinho Meu na carne. Espinho no meu corpo. Rapaz do céu, depois dessa reflexão que eu já prolongo para o espinho na carne, na verdade, né, a gente já dá uma emendadinha, vamos dizer assim. O meu espinho na carne quanto a essa palavra, a esse evangelho, é muito forte, né? Eu sempre fico tentando buscar outros momentos, assim como a Leti falou, de uma forma muito inspirada pelo Espírito Santo. A Lu também falou muito bem também de vários pontos muito fortes quanto à nossa espiritualidade. Mas, assim, para mim, o mais forte, o grande ponto, espinho na carne, por fim, chegaram as outras jovens, disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora, mas nem muito por essa questão do qual será o dia e qual é a hora. Mas imagina você, como a Alex falou e falou muito bem, e com certeza muito inspirada por Deus, né, e pelo Espírito Santo mesmo, mas essa questão de você até quando a gente, como ela explicou do exercício físico, né? Você fez aquele esforço, você fez a dieta, você malhou, você ficou sem comer, você teve vontade de comer algo que você gosta, mas você fez aquele esforço, você não comeu. Mas, de repente, você chegou no seu peso que você gostaria de chegar e aí você relaxou. Legal. E aí, de repente, você vai vestir aquela calça depois de uns dias e ela não entra. Ai, Mariane, mas o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a minha sensação que eu tenho quando eu escuto, em verdade eu vos digo, não vos conheço, é no sentido de tipo, mas eu fiz um esforço, mas eu tentei, eu busquei isso, e ainda assim, não que não seja o suficiente, mas eu ainda fui imprudente, eu ainda não respondi ao meu chamado como eu deveria ter respondido, assim como a Letícia falou, de uma forma tão próxima, né, e tão assim, nossa, de uma forma tão importante. É como essa questão dessa, né, chega tão perto, tão perto, e ao mesmo tempo tão longe, né? E eu fico pensando, além dessa situação, né, de todo o esforço e acabar morrendo, né? Morrendo ali dentro, morrendo, nadar e morrer na praia. Tem também a questão de você, imagine só, você conhece a Deus, imagine se você, assim como eu estou me imaginando, você conhece a Deus, você ama a Deus, eu amo a Deus. Agora, imagina Jesus olhando para você e falando, eu não te conheço. Meu Deus, meu coração chega, sei lá, eu chego a querer, tipo, encher o olho d'água já. No sentido de, tipo, meu Deus, você tem que me conhecer, eu preciso que você me conheça. Sabe aquela sensação de, tipo, como assim você não me conhece? Isso tá errado, isso tem que mudar, isso, sabe assim, de tentar reverter essa situação, porque como assim não me conhece, né? Aquele que eu preciso, que vale a pena me conhecer, tipo, aquilo que é o sentido de tudo, eu preciso que ele me conheça. As minhas obras precisam ser conhecidas, não as obras, mas no sentido, eu preciso ser prudente. Por isso que eu gosto muito de falar na minha vida, e talvez a minha mãe, na hora que ouvir isso, porque quando ela escuta, ela pega e fala assim, nossa menina, de onde você tira tudo isso? Mas hoje dessa vez ela vai ouvir e vai falar assim, é verdade, porque ela fala muito que eu sou muito intensa. Ela falou pra mim esses dias, ela falou assim, Mari, mas agora era a hora de você estar fazendo só uma coisa, era você estar só focado em uma coisa, mas você daí tá vendo isso, mas é aquilo outro. Mas eu fico pensando assim, como que eu vou fazer? Como que a gente vai deixar as coisas que Deus te dá pela metade? Não que eu seja a melhor pessoa, não estou querendo dizer isso, de jeito nenhum. Eu estou querendo dizer assim, que o zelo por Deus, o zelo pelo seu chamado, aquela passagem bíblica que diz, o zelo pela sua casa me consome, tem que consumir. Tipo, se for, eu quero dizer no sentido de tipo, se for para fazer meia boca,
não faz, não faz. Porque quando Jesus esteve na cruz, como eu já disse aqui, né? Ele não disse, eu vou só um pouquinho lá e depois eu vou descer, né? Ou quando ele estava carregando a cruz, ou quando ele estava apanhando, ele não ficou só um pouco. Quando ele aceitou, quando ele foi julgado, quando ele foi colocado em armadilhas. Mas o ponto maior que eu penso que era o momento das injustiças, Pilatos pegou e falou: eu não vejo mal algum nesse homem e vocês querem ainda ele ser crucificado? Jesus não questionou, como um cordeiro, né? Ele se entregou. Então eu fico pensando assim, como posso eu fazer as coisas pela metade? Tipo, ou olhar assim de uma forma relativa. Ah, fulano não tá fazendo, então eu também preciso fazer. Sabe assim? Não é com fulano que eu me comprometi, é com esse noivo aí que pode olhar muito bem nos meus olhos depois e me dizer: eu não vos conheço. Então, é isso. Vamos lá! E chamamos agora para um alívio, para aquele momento de conforto. Aquele momento qual a gente grita, que a gente torce, que a gente diz glória! Seguinte, quando eu fui fazer a reflexão a respeito dessa leitura, por confusão da minha cabecinha, eu achei que seria a minha vez do espinho na carne. E eu fiz toda a reflexão do meu espinho na carne, e eu tava lá bem, lá naquele momento de banho que a gente tá refletindo sobre a vida, e eu falei, eita, era o Glória! Sério? Era a minha vez do Glória. Aí eu falei, bom, deixa eu tentar transformar meu espinho na carne num Glória, se eu conseguir, né, me entender aqui com o meu próprio espinho na carne. Foi isso que eu fui tentando fazer, enquanto eu, né, matutava na minha cabeça. Então eu vou falar meu espinho na carne e depois, como eu cheguei no Glória, tá? E o meu questionamento era sobre a ansiedade. Por quê? Todas essas leituras que tratam do fim dos tempos, da volta de Jesus, de estar preparado, de vigiar e não sabe o dia nem a hora. Gente, vai me dar um negócio, assim, tipo, ai meu Deus, pra quem é ansioso, ai, mas eu preciso saber, ai, mas eu Uma não sei, palpitação. pode ser qualquer hora, dá uma palpitação, dá um negócio, dá uma suadeira na mão, assim, fala, mas eu não sei quando que vai ser, não sei quando vai ser, aí eu não sei. Mas, enfim, esse é o espinho, e no contraponto que é o Glória, eu creio que Jesus não queria deixar ninguém assustado ou afobado, pelo contrário, em várias leituras há trechos de Jesus falando para não ficar preocupado, para ser calmo, né, inclusive a serenidade, a paciência, são virtudes do Espírito Santo, né? Então acho que a ideia não era deixar todo mundo maluco, aguardando o fim dos tempos, tipo, ai meu Deus, quando vai ser? Não, acho que não é isso. A ideia é, olhe para dentro de si, veja o que você tem que corrigir e procure renovar esse óleo da sua lâmpada. Você renovou o óleo da sua lâmpada a respeito de tal coisa? Sossega, passou, aquilo foi, Espírito Santo, né? Deus te perdoou, foi. O Espírito Santo já está dentro de você a respeito daquilo. A gente sempre tem coisas para melhorar. Aí que é o ponto, eu acho, entendeu? A gente não vai chegar ao fim da vida. Eu acho que, assim, nenhum ser humano vai chegar, ai, pronto, agora estou 100%, eu não preciso melhorar em nada, né? Ai, não, sou perfeita agora, gente. Cheguei na minha versão 1.5. Plenitude. Cheguei na Versão plenitude plus. toda. Não é assim, né? Então, acho que essa questão o alerta era importante, é importante até os dias de hoje, o alerta para vigiar, olhar, porque não sabemos o dia nem a hora. Então, como a Mari mesmo falou na reflexão dela, é olhar pro dia de hoje. O que eu fiz hoje que eu poderia ter feito melhor, né? Mas não tipo, ai meu Deus, será que amanhã eu tô ferrada? Porque se for daqui 3 horas eu não fiz. Não é assim, né? Essa angústia que a gente, né, os ansiosos têm. Ai meu Deus, não sei quando vai ser, eu preciso de uma tabela do Excel para ver se eu já refiz todos os meus pecados. Tá tudo checado. Né? Então, o meu Glória é nesse sentido. Aqui, pronto, check, já foi, né? Então, não é assim. Então, Glória é nesse sentido de Deus alerta, mas Deus também mostra o caminho. E um pequeno. Oi? Não, eu ia falar sem neuro e sem pressa, mas com constância. Constância, que minha cachorra é constante. É isso aí. E aí, um pequeno Glória fora de contexto, entre aspas, tem contexto, mas fora de contexto que eu queria dar, que é justamente o Glória de estarmos. Esse programa, eu queria dar um Glória para esse programa, digamos assim, para esse Lega Partilha. Por quê? No outro episódio, no episódio anterior também, eu falei uma coisa que sempre teve na minha cabeça, e a Alex e a Mari me ajudaram a enxergar de outra forma, ou episódios anteriores. Esse também, assim, por causa do Leiga, que eu me pego refletindo sobre essas coisas e procurando respostas. E
tem que falar que a reflexão da Alex nessa leitura foi, assim, sensacional, abrilhantada pelo Espírito Santo, então também me trouxe Obrigada, Jesus, coisas... Espírito Santo, que me usou de voz. Amém. Foi lindo mesmo. Então, assim, eu queria dar um glória para esse programa também, pro Leiga Partilha, porque eu, como perfeccionista, acho que ainda fico insatisfeito com o número de ouvintes, mas o mais importante de tudo que eu tenho que levar, né, pro Glória Gloríssimo é que o quanto ele me faz bem. Este programa me faz bem, espero que faça bem para as minhas colegas. Com Então, certeza. Muito bem! Então, um glória para esse Leiga Partilha também, que nem que esteja só eu, você e a Letícia ouvindo aqui, eu, a Mari e a Letícia nos ouvindo a nós mesmas, a gente continua. Já Isso está mesmo. ótimo, porque a promessa de Deus já se cumpre, né? Porque ele já está no nosso meio. Na verdade, seria um quarteto daí, né, minha gente? Ah, é verdade, bem lembrado. Estamos em 4 aqui, então não importa. O mínimo desse programa é 4. Exatamente, porque onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, ali ele está. Então ele já está. Glória Até pra mesmo isso. se for online. Glória. É isso aí. Fim. Sensacional, muito glória, gloríssimo. E, bom, e passamos agora para o nosso momento dica. Pode ser sendo ele, né, correlacionado à nossa leitura, ou podemos ter um momento de interação entre nós, nosso grande momento mais esperado, às vezes, pelos nossos ouvintes, nosso momento Boa Nova. Gente, esse Boa Nova, eu fiquei pensando, que nem eu falei, pedi, Espírito Santo, Jesus, me ajuda. E só veio isso na minha cabeça. E Então é pra ser. É um clássico, talvez vocês já tenham visto, porque deve passar muito na sessão da tarde, mas não vou dar spoiler nenhum. E tem a ver com casamento, que é o filme O Casamento do Meu Melhor Amigo. Porque, no fundo, ele tem um pouco a ver com essa leitura, eu acho. Quem já assistiu vai captar. E se não assistiu, assiste, porque é muito legal. Principalmente a trilha sonora. Que é a preparação do casamento, tem ali uma tentativa de sabotagem, mas vamos, né? É isso aí. É muito massa, com atores sensacionais, bem legal, bem descontraído, não tão... que nem, né, eu fui mais pesada, mas foi, né, como vocês disseram, o Espírito Santo que me inspirou para falar as coisas que eu falei, mas é verdade, né? A gente não gosta de ouvir, mas é. São todas verdades. E com certeza eu acredito que não foi pesado, não. São verdades que vão ser muito. Eu penso que vai ser muito bem aceita, muito bem acolhida. Vai fazer a diferença. Pelo menos saiba, certifique-se que na minha vida foi muito bom. E também me fez refletir de também ver quais são as minhas negligências, porque eu também tenho muitas. Declaro que li e concordo. Ai, gente, é muito bom. Bom, estamos chegando ao fim de mais um Leiga Partilha. Esperamos que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram nos mandar suas críticas, comentários, sugestões e especialmente suas partilhas da palavra, nós temos nossos canais de contato, que são eles, Então, estamos nas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no Instagram. Gastando e tentando falar inglês, né? English, vamos lá. @ Leiga Partilha. Se você jogar @ Leiga Partilha no Facebook, você vai achar, ou só Leiga Partilha separado também, vai achar nos dois, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, segue a gente lá, curte, compartilha e participe das nossas enquetes nos stories. Isso aí. E aonde está disponível, Lu, o podcast? Se você está nos ouvindo, provavelmente você já está em uma dessas plataformas, que é o YouTube e o Spotify. Mas nós também estamos em outras plataformas de áudio e você pode aproveitar e divulgar para seus coleguinhas que estamos disponíveis nessas plataformas. Inclusive no YouTube, eu sugiro você assinar ali o inscrever-se, deixar o sininho ativado, para quando a gente subir o episódio, já notifica ali na telinha do seu celular, já em primeiríssima mão você já vai ter o episódio ali. Então não perca tempo. Se inscreva lá no YouTube e compartilhe. E, gente, o Spotify também é gratuito, tem a versão paga, mas é gratuito também. E você pode baixar, né, o episódio e ouvir quando você quiser. Né? Muito bem lembrado, Lex. Não precisa ser necessário, você deixa ele, né, faz o download e você ouve, pode até ouvir ele offline, né? Você não precisa nem estar com o celular ligado e ouvir a hora que for conveniente para você.
Arrasou. É isso aí. Então vamos para nossa despedidas. Vamos lá? Em 3, 2, 1. Tchau!